Então, pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar para vocês aqui agora a resolução de uma questão que caiu no ENAD em 2017, a questão número 10, é uma questão que fala de lógica, álgebra booleana, lógica matemática, lógica proposicional, tá ok? Bom, o enunciado da questão diz o seguinte: a álgebra booleana possui um operador unário, representado pelo tio, conhecido como não. Unário porque ele é aplicado em cima de uma proposição. E os operadores binários, o asterisco e o sinal de mais, que representam respectivamente o e e o ou. Eles são binários porque são aplicados em duas proposições simultaneamente. A tabela verdade é um recurso utilizado para nós validarmos uma fórmula que é composta de operadores da álgebra booleana, né? E aqui eu vou mostrar, no enunciado é mostrado a tabela verdade, que tem proposições P, Q e R e uma fórmula G, que é a proposição inteira, né? E V representa uma proposição verdadeira, V maiúsculo, R representa uma proposição falsa. Então ela mostra uma fórmula chamada G, e essa fórmula G ela tem uma tabela verdade que deu um resultado. E ela mostra 5 alternativas, e nessas 5 alternativas, uma delas está correta e vai dizer qual daquelas é a fórmula G. Então, para isso, a gente tem que desenvolver a tabela verdade de cada uma delas e analisar o resultado final com o resultado final apresentado da tabela da fórmula G. Bom, essa é a tabela verdade da fórmula G, que está em vermelho ali. Então a fórmula G deu aquele resultado, né? Que é verdadeiro quando ambas são verdadeiras, quando as três são verdadeiras, e aí P e Q verdadeiro, R falso dá falso, P e R verdadeiros e Q falso dá falso, somente P verdadeiro dá falso, somente P falso dá verdadeiro, somente Q verdadeiro dá verdadeiro, somente R verdadeiro dá verdadeiro, e tudo falso dá verdadeiro. Então, das 5 alternativas lá, das 5 proposições lá, das 5 formas, uma delas vai coincidir com o resultado aí da chamada fórmula G. Essas são as 5 alternativas, né? Então a gente tem ali P e não Q, ou melhor, P ou não Q e R, P ou Q e não R, não P ou Q e R, não P ou não Q e R, não P ou Q e não R. Uma delas apresenta o resultado que vai coincidir com a tabela verdade da fórmula G. Bom, para poder montarmos a tabela verdade, a gente tem que seguir a precedência, né, de operações ali. E a precedência é a seguinte: primeiro resolve-se as negações, então a gente desenvolve as colunas das negações. Depois vem os es, que são as conjunções, os asteriscos, e por último os ou, né, que são as disjunções, sinais de mais. Então a gente tem que seguir essa ordem, essa precedência. Teria depois as condicionais, as implicações, e as bicondicionais. Mas nessas proposições não existem esses dois operadores, tá? Então não vem aqui para o nosso caso. Então, primeiro, a gente tem que desenvolver a tabela verdade de cada alternativa, né? Da alternativa A, B, C, D e E. Como que a gente faz? Bom, os 5 próximos slides, eles mostram como a gente vai iniciar a tabela verdade em qualquer uma das 5 alternativas, tá? Então, os próximos 5 slides mostram isso. Primeiro, né? Para a gente construir uma tabela verdade, com 3 colunas, né? Uma para cada. A gente constrói a tabela verdade, a gente monta 3 colunas. Uma correspondente a cada proposição, P, Q e R. E 8 linhas. Né? Por que 8 linhas? Porque uma tabela verdade é de uma proposição que envolve
três proposições diferentes, P, Q e R, então a gente diz que são N proposições. E a quantidade de linhas dessa tabela verdade seria 2 elevado a N. Como no nosso caso aí N é 3, porque são as proposições P, Q e R, 2 elevado a N é 8. Então essa tabela verdade, de qualquer uma das 5 alternativas, vai dar 8 linhas, como a gente viu na resposta lá, né, na fórmula G. Como que a gente monta essa tabela? Primeiro, a gente monta a tabela verdade, já define as 8 linhas e as 3 colunas, P, Q e R. Esse cabeçalho não conta, né? Então é a coluna P com 8 linhas, a coluna Q com 8 linhas, a coluna R com 8 linhas. A partir da coluna R, né, que é a última, a gente começa a preencher alternando linha por linha entre verdadeiro e falso. Daquela forma ali. Então, P, Q e R fica coluna R, começando pela coluna R. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, alterna entre verdadeiro e falso, começa com verdadeiro, termina com falso. Depois, a gente parte para a coluna Q, né, que é a segunda coluna. E ao invés de a gente alternar de uma em uma, a gente alterna de duas em duas. Então, duas verdadeiras, duas falsas. Duas verdadeiras, duas falsas. Sempre começando com verdadeiro, vai terminar sempre com falso. E por fim, na coluna P, nós alternamos 4 em 4. Então, 4 verdadeiros, 4 falsos. Então, sempre dessa forma, esse é o padrão para preencher a tabela. Coloca as colunas P, Q e R, começa da R, alternando de uma em uma, depois passa para Q, duas em duas, e para P, 4 em 4. Então, isso vai valer para qualquer uma das 5 alternativas, tá? Então, pegando a alternativa A, que é aquela proposição P ou não Q e R. Lembrando a precedência, primeiramente vem a negação, né? Então a tabela vai ganhar uma nova coluna, e essa coluna, pela proposição, corresponde a não que. Então o que essa coluna vai ter? Coluna não que. A negação, ela inverte os valores. Então, onde na coluna Q for verdadeiro, na coluna não Q vai ser falso. Então nós temos ali que verdadeiro virou falso, as duas primeiras linhas, depois das próximas duas de falso virou verdadeiro, depois das outras duas de verdadeiro virou falso, e as últimas de falso virou verdadeiro. Essa é a coluna não Q. Pela precedência, a próxima coluna seria a conjunção, o E, o asterisco. Então ficaria não Q e R. Então a gente faria a conjunção entre a coluna não Q e a coluna R. A álgebra booleana, ela determina que no caso da conjunção entre duas proposições, claro, somente quando ambas forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos duas linhas em que a proposição não Q, né, onde não Q e R são verdadeiras, como nós vemos aqui, na terceira e na sétima. Então, nessas duas, a coluna não Q e R vai ser verdadeira. Nos demais casos, vai ser falso. Então, a coluna não Q e R fica dessa forma, né? 2 falsos, verdadeiro, 3 falsos, 1 verdadeiro, 1 falso. E para terminar essa aí, o que eu vou chamar de G, vamos supor que G, né, que fosse P ou não Q e R. Então está faltando o que para fechar, para formar o G? É a disjunção, é o ou da coluna P, que está em vermelho aqui, com a coluna não Q e R, que está em vermelho aqui. E aí daria o G. Então, a álgebra booleana, ela diz que, no caso de um ou, de uma disjunção, sendo uma das proposições envolvidas verdadeiras, basta que uma seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Então, nós teríamos aqui
Nas 4 primeiras linhas, o P é verdadeiro. Então a gente já sabe que daria verdadeiro. Na quinta, o P começa falso, não Q e R falso também dá falso. Na sexta linha, também ambas são falsas, dá falso. Na sétima linha, P é falso, mas não Q e R verdadeiro, então dá verdadeiro. E na oitava também dá falso, porque ambas são falsas. Então a alternativa A não é correta, né? Porque o resultado, né, a última coluna dela, não bateu, não está igual à última coluna dada no enunciado. Então a alternativa A não é correta. Na alternativa B, nós já começamos aí. P ou não Q, P ou Q e não R. Então tem uma negação, a gente começou negando a coluna R. Então está aqui. Então a coluna R, né? A tabela foi montada igual à primeira, com P, Q e R, e negando a coluna R. Depois nós partimos para conjunção, para Q e não R. Então as colunas estão em vermelho, Q e não R. Fazendo a conjunção, a gente lembra que a conjunção só dá verdadeira, sendo as duas verdadeiras. Então são duas linhas, a segunda e a sexta. Nos outros casos é falso. E por fim, formando a fórmula G proposta aí, né, a gente tem P ou Q e não R. É a disjunção P ou Q e não R. Então é aquela história. Onde P for verdadeiro, vai ser verdadeiro. E por quê? Né? Porque já começou com verdadeiro. Uma disjunção basta que uma seja verdadeira. Então as 4 primeiras a gente viu, vai ver que vai dar verdade, e fora isso a gente vai ter mais uma aqui, ó, a sexta, que também vai ser verdade, porque tem uma coluna verdadeira. Ficaria dessa forma, né? As 4 primeiras verdadeiras, falso, verdadeiro e 2 falsas. E aí também não é a alternativa B, não é a correta, porque também não conferiu com a última coluna da tabela verdade proposta. Vamos para a alternativa D. Começou com a tabela preenchida, né? Da mesma forma que as outras. E aí a gente vai fazer a negação de P. São duas negações que tem aqui. Então primeiro a gente nega P, depois a gente nega Q. Então negando P, os 4 primeiros ficam falsos e os outros 4 verdadeiros, invertendo o valor de P. Negando Q, nós vamos ter 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. E aí, fazendo as negações, sobra o mais, que é a disjunção, e o asterisco, que é a conjunção. Nós vamos partir para a conjunção, que vai ser não Q e R. Então, nós vamos ter nessa conjunção a terceira linha verdadeira, porque ambas são verdadeiras, e a sétima linha verdadeira, porque ambas são verdadeiras. Nos demais vai dar falso, porque pelo menos uma é falsa. E para fechar, fórmula G proposta, a gente tem não P, essa coluna em vermelho, ou não Q e R. Então, conjunção, ou melhor, disjunção, basta que uma seja verdade para dar verdadeiro. Dessa forma, nós teríamos as 2 primeiras falsas, a terceira verdadeira, porque não Q e R é verdadeiro, a quarta falsa e as demais verdadeiras, porque não P é verdadeiro. E a alternativa D também não é a correta, porque também não vai conferir com a do enunciado, né? A fórmula G do enunciado. A alternativa E, começando a tabela verdade preenchida do mesmo jeito. Então a gente tem a negação de P, tem a negação de R nessa proposição. Então aqui a gente já está negando P, né? Não P, 4 falsos, depois 4 verdadeiros, e não R alternando entre falso e verdadeiro. Começando com falso, terminando com verdadeiro, de forma que inverte o valor da coluna R. Pela ordem, nós temos a conjunção Q e não R, que vai ser verdadeira na segunda e na sexta linha. Então, mostrado aí. Falso nas demais. E para fechar, a fórmula G proposta,
temos a disjunção não P ou Q e não R, onde vai ser falso na primeira linha, porque ambas são falsas, na terceira linha e na quarta linha. Nas demais vai ser verdadeiro, porque tem pelo menos uma verdadeira. Ficaria dessa forma. E também não confere com o enunciado. Então, ficou por último aqui a questão 6. Desculpa, a alternativa C. Então, preenchemos igual, da mesma forma, começamos a tabela, temos a negação de P, então 4 falsos, 4 verdadeiros. Depois a gente tem a conjunção Q e R, né? Q e R vai dar verdadeiro na primeira e na quinta linha, porque Q e R são verdadeiros. Falso nos demais. E a última coluna, que seria a G proposta, a disjunção não P ou Q e R. Então, estão em vermelho aqui as duas colunas, e a gente vai ver que ela vai ser verdadeiro na primeira, porque tem um verdadeiro, falso nas outras 3, porque são todas falsas, e verdadeiro nas demais, porque pelo menos uma é verdadeira. Ficou dessa forma. E aí nós vemos que a alternativa C é a correta, porque a tabela verdade coincidiu na última coluna com a tabela verdade do enunciado da fórmula G proposta. Então, está demonstrada a questão 10. Obrigado, até logo.